Olá, muito boa tarde. Mais uma sexta-feira aqui, dessa vez a sexta-feira da Semana Santa, sexta-feira santa aqui no Brasil, mas a gente vai viajar agora para os Estados Unidos, porque a gente vai conversar mais uma vez com o nosso analista internacional de todas as sextas, Eric Wilson. Eric, seja muito bem-vindo aqui ao programa nessa sexta-feira, que já é de praxe de você aparecer aqui, né? Obrigado, Lara. Bom, a gente tem algumas coisas para conversar, mas todas elas envolvendo embates do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas a gente vai começar por algo mais recente. Essa semana ele teve vários embates, protagonizou vários confrontos, mas a gente teve um acontecendo ontem, que foi com o presidente Jerome Powell, o presidente do Banco Central americano, né, o Federal Reserve, ou Fed, né, que é o apelido, assim como é BC aqui no Brasil. O Federal Reserve, que é o Banco Central americano, é o Fed, e Donald Trump chamou o presidente Jerome Powell de atrasado em uma publicação dele na Truth Social, que é a rede social dele próprio, né, do próprio Donald Trump. Ele publica sempre lá, faz anúncios importantes, inclusive, nessa rede social, e dessa vez ele resolveu criar guerra publicamente com o presidente do Fed na Truth Social. Ele disse que a saída de Powell do Banco Central americano não pode vir rápido o suficiente. Só que essas declarações vieram um dia depois de Powell afirmar em um discurso que as tarifas recíprocas impostas pelo governo dificultaram a atuação do Fed, que, segundo ele, busca maior clareza sobre os impactos de mudanças políticas em áreas como imigração, tributação, regulamentação e tarifas antes de avaliar cortes nas taxas de juros. Bom, Eric, eu te pergunto o seguinte: esse embate entre Powell e Trump começou agora, nessa semana, depois do tarifaço, ou é algo que já vinha acontecendo desde que Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos no início desse ano? Bom, Lara, vamos dizer o seguinte: esse embate, esse conflito entre o presidente do Fed, o Powell, e o Donald Trump é uma briga de longa data. Inclusive, foi o próprio Trump que nomeou o Powell para o mandato dele em 2017. É um mandato de 10 anos, então, quer dizer, o Powell só vai ficar fora da cadeira dele em 2026. Mas, assim, praticamente desde que o Powell assumiu a presidência do Fed americano, ou seja, os dois começaram a entrar em conflito. Por quê? Porque o Donald Trump não acredita na independência do Banco Central. Ele acha que, como ele acha que deve ser o caso para diversos órgãos do governo, que tudo deve ser um instrumento político para ele. Então, essa independência do Banco Central, que governa a política de taxas de juros no país, é uma coisa que o Trump quer ter controle. Ele acha, porque hoje em dia ele quer que os juros sejam cada vez mais baixos. Ele acha que o Powell tem que ser mais agressivo a baixar a taxa de juros dos Estados Unidos para combater a inflação, que hoje em dia muitos economistas, aliás, todos os economistas dizem que não é mais resultado do Covid, não é mais resultado das políticas do Joe Biden. A inflação é fruto das tarifas, dessa guerra de tarifas que o Donald Trump iniciou poucas semanas atrás. Então, o Donald Trump está preocupado com o rumo da economia americana, está com as negociações com os outros países, e ele acha que uma impulsão na economia americana pode uma descida na taxa de juros assim por parte do Fed, mas como o Fed é um instrumento independente, por isso ele está assim mais ou menos querendo mandar. Ele lançou essa missiva no True Social, dizendo que o cara não tem que ir embora logo. Na verdade, essa questão está assim em frente da Corte Suprema. Se o Trump de fato tem como remover o presidente.
Isso já aconteceu, sempre existe, de certa forma, no passado, em outros presidentes, um certo conflito, vamos dizer, uma tensão entre o presidente do Fed e o presidente do país, né? Porque todos os presidentes querem usar o Banco Central como um apoio, assim, para pular a economia. Mas, assim, o Trump está levando isso muito a sério. Agora, Eric, ok, guerra declarada entre Donald Trump e Jerome Powell, mas o que eu te pergunto é o seguinte: como é que a economia americana, os agentes da economia americana estão vendo esse embate? De que lado eles estão? E aí eu falo tanto de investidores como de autoridades econômicas dos estados, por exemplo, e inclusive de aliados de Donald Trump e do Partido Republicano. De que lado eles estão? Como eles estão vendo mais esse embate do presidente americano? Olha, mesmo Wall Street, os investidores de Wall Street, economistas de peso, praticamente todo mundo está a favor da independência central. Ninguém quer ver o Banco Central se tornar um instrumento político de Donald Trump ou de qualquer presidente no futuro. Ou seja, essa independência, que basicamente não é simplesmente o Banco Central dos Estados Unidos, mas regula muito os vai-vens da economia mundial. Ou seja, muita gente tem medo de que se o Donald Trump conseguir se apropriar do controle da política de juros dos Estados Unidos. Inclusive, muita gente já está com medo de que o Jerome Powell, querendo ou não, independentemente desse embate, ele vai ter que sair em 2026. Então, mais ou menos no meio do mandato do Donald Trump, ele vai ter como colocar uma pessoa nova nessa cadeira e provavelmente vai ser, como ele já fez no resto do governo dele, praticamente, colocar pessoas que são muito leais, muito fiéis a ele, né? A questão é se o Congresso vai permitir que seja alguém que seja não tão independente quanto o Trump quisesse. Mas, enfim, o que a gente está querendo, a gente está vendo agora, basicamente, é uma situação que o Trump está pedindo para o Jerome Powell, por sua própria conta, pedir demissão. O Jerome Powell disse, não, eu não vou sair por demissão própria. Ou seja, você conseguir me mandar embora, eu vou aceitar. Mas, ou seja, eu acho que eu tenho direito a ficar nessa cadeira até 2026. Tá bom, agora explica pra gente como é que funciona esse processo de demissão. É uma decisão, porque o Banco Central, como você já falou aqui, tem independência na sua política. Mas Donald Trump tem qual tipo de influência sobre a manutenção ou não de Jerome Powell no cargo? Como é que funciona esse processo para que ele saia por demissão? Neste momento, a Suprema Corte dos Estados Unidos está analisando casos que podem redefinir os limites da autoridade judicial sobre agentes independentes, incluindo o próprio Fed. Então, uma decisão, não, a questão da própria posição do Jerome Powell não está em jogo, mas uma decisão favorável a Trump poderia permitir maior controle sobre o Trump, isso que está preocupado os economistas, ou seja, e os investidores. Agora, sim, então a gente vai ter que esperar a Corte Suprema se pronunciar sobre essa questão, está à frente deles agora, para ver como que assim, vai ser o desfecho dessa história. Bom, Eric, a gente falou aqui no início da entrevista, né, que esse é apenas um dos embates que Donald Trump protagonizou nessa semana. Aliás, desde que assumiu o governo, ele vem protagonizando embates, sejam embates nacionais ou internacionais. E além desse, com o presidente do Fed, a gente teve um confronto público de Trump com a Universidade de Harvard, uma das universidades mais conceituadas, ou até a universidade mais conceituada no mundo. Ele anunciou um corte bilionário, 2 bilhões, mais de 2 bilhões em cortes na Universidade de Harvard, depois que ele pediu que a instituição mudasse algumas políticas, mas ouviu da universidade um não. Conta pra gente, explica quais políticas foram essas que Trump pediu que fossem alteradas e por que, se não, da universidade? Teve uma justificativa? Uma coisa que o governo do Trump está querendo fazer, e isso faz parte do discurso do Trump quando ele estava fora do governo nos últimos 4 anos, antes de assumir a presidência. Ele, e não somente ele, uma boa parte do movimento conservador acha que a razão pela qual os
os Estados Unidos virou um país tão, a gente usa a palavra woke, né, uma palavra tão progressista, tão liberal, etc. É porque as universidades mais elitizadas dos Estados Unidos estão formando jovens radicais. E, portanto, tomar controle sobre essas universidades, Harvard, Stanford, MIT, Georgetown, Yale, etc. Essas são as universidades que estão lançando essas ideias radicais, revolucionárias no mundo. Então, portanto, para mudar isso, eles têm que tomar controle sobre o que é ensinado dentro dessas faculdades e dessas universidades. Agora, alguns casos, por exemplo, a Universidade de Colômbia estava na frente desse debate no início, acabou até cedendo um pouco para um pouco das coisas que o governo Trump queria, né? Eles acabaram cedendo, deixando assim a administração do Trump assim, ter mais assim controle sobre certas coisas, certos cursos que estão sendo ensinados, que tipo de professores tem nas faculdades. Mas isso preocupou muito, porque aqui um dos princípios, um dos alicerces do sistema de educação nos Estados Unidos é a independência das faculdades, né? Agora, Harvard, sendo Harvard é um nome que, assim, você falou talvez o mais conceitual do mundo, eu diria, junto com talvez Stanford e Oxford e Cambridge, são, pelo menos no mundo que fala inglês, assim, são as maiores e mais conhecidas faculdades do mundo. Harvard decidiu dizer não, basta, chega, não vai ser assim, você não vai meter seu dedo. E o Harvard tem uma vantagem, que Harvard é uma universidade extremamente rica, tem um fundo de centenas de bilhões de dólares, então, quer dizer, pode agir de certa forma com uma certa forma que desafia a Casa Branca. Mas o Trump está jogando sujo agora. O que ele está fazendo? Ele diz, não, eu não vou te dar mais assim, uma ajuda financeira de 2 bi e tal. Harvard está ok, a gente não precisa do seu 2 bi. Mas agora, o que vai acontecer? Agora, o Donald Trump, não, é o seguinte, primeiro a gente vai tirar a sua isenção de impostos, significa que a gente vai tratar você como empresa, você vai ter que começar a pagar imposto. O Harvard ainda diz, não, tudo bem, a gente tem bilhões, a gente pode pagar esses impostos pelos próximos anos até você estiver fora da Casa Branca. Agora, o que aconteceu? Agora, o governo do Trump disse, não, a gente está avaliando para ver se a gente vai permitir vocês aceitarem estudantes internacionais brasileiros, pessoas do Golfo, do Oriente Médio. Uma característica que acontece nos Estados Unidos é que, na maioria dos estudantes internacionais pagam que você fala a matrícula, paga uma matrícula sem nenhum desconto nos Estados Unidos, ou seja, a mensalidade é o preço cheio, não é com desconto. Muitos americanos acabam tendo desconto. Então, os estudantes internacionais para uma faculdade como Harvard são extremamente importantes para o fluxo de caixa. Então, o Trump está tentando fazer de tudo para que o Harvard ceda às demandas dele. Eric, para fechar, mais um embate que eu queria comentar com você, que é com a NASA. Ou seja, só instituições, agências, órgãos importantes que ele está comprando briga, né? E a NASA, a gente lembra que já teve aquela situação de chateação com o Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental, porque ele pediu aquele relatório, né, dos funcionários, do que eles estavam fazendo, de tudo que eles estavam fazendo para reportar, visitou a NASA, teve toda uma chateação com isso, e agora o próprio Donald Trump tem esse confronto direto com essa agência governamental. E ele quer acabar com a pesquisa climática dentro da NASA, é isso? Não, ele está querendo cortar muitas pesquisas que envolvem pesquisas científicas dentro da NASA. E é uma coisa que é um certo confronto com o próprio aliado, o maior aliado dele, que é o Elon Musk, né, que ganha muitos contratos até bilionários da própria NASA. Agora, essa semana saiu, Lara, uma notícia extremamente interessante, não sei se teve grande repercussão no Brasil, mas assim, foi manchete em todos os jornais aqui, assim, anteontem, aliás, ontem,
que descobriu, alguns assim, associados à NASA, descobriram que tem um novo planeta. Eu não quero errar. Temos que lembrar, temos que criar um nome melhor para esse planeta, né, Lara? Que chama K218b, que é um novo planeta, não um novo planeta, mas um planeta que existe há 120 anos-luz de distância da Terra, então fica muito longe, mas a grande notícia foi que acham muito provavelmente essa planeta tem vida extraterrestre, vida os aliens, né? E muita gente acha que isso pode ser, assim, para gerações futuras dos seres humanos, um lugar onde eventualmente os seres humanos podem pensar em se deslocar e habitar, etc. Mas o engraçado é que eles acham que para realmente confirmar que tem vida nessa planeta precisa de mais investimento e mais pesquisa. E eles acham que vai ser pouco provável que isso aconteça se os cortes que o Trump está propondo passam a ser realidade, né? Porque o Trump está querendo basicamente decimar o aumento e isso vai criar de problemas em termos desse tipo de pesquisa, como por exemplo, para validar se de fato tem vida nessa planeta que os cientistas especulam que tem. Então, mas ao mesmo tempo, como a gente sabe, o Trump ele é muito fã dessa ideia de botar astronautas americanos na face do planeta Marte. Então, isso também acaba sendo mais uma prioridade para a instituição, mas, enfim, o que a gente está vendo é que o Trump está atacando, ou seja, não tem nenhum canto do governo que está isento, ou seja, a força do Trump está realmente indo a 100 km por hora. Pois é, toda semana a gente tem, né, uma nova notícia, uma atualização sobre algum confronto já declarado ou novas brigas, novas guerras anunciadas do presidente Donald Trump. A gente já conversou sobre isso aqui, sobre a situação de governabilidade dele, de apoio dele que vem caindo, enfim, então pano para manga ainda e com certeza vamos ver novos capítulos e vamos continuar a conversar sobre isso. Eric Wilson, analista internacional, muito obrigada por mais uma participação aqui no programa e te aguardo na próxima sexta-feira. Muito boa tarde, bom fim de semana.